Olá, estamos ao vivo hoje para conversarmos um pouco mais de Espanha. Quem vai nos acompanhar hoje na nossa live é a Paula Rosa, que é a nossa guia em Espanha. Ela esteve conosco, ela já nos acompanha há alguns anos, e ela esteve conosco no passado por 2 vezes na Espanha. Nós fizemos, neste período, você viu até que eu postei uma foto nos stories recentes sobre nós estávamos na Espanha há um ano atrás, não é? Então, ela que estava conosco. Então, a Paula vai entrar daqui a pouquinho para poder ficar com a gente. Ela vai participar conosco hoje. Vamos só aguardar um pouquinho para ela poder entrar. Então, vamos só esperar ela um pouquinho. Já já ela entra e a gente chama ela aqui. Então, vamos ver se ela já entrou. Ainda não te vejo. Ela disse que já entrou, mas eu ainda não vejo. Qualquer coisa, Larissa, se você quiser mandar uma mensagem para ela, ela me disse que já tá, mas ainda não entrou aqui. E aí a gente já vai começar a nossa live. Conversar um pouco com ela. Espanha é um país super encantador, fica na Península Ibérica, do ladinho de Portugal. E a Espanha é um país que tem muitos pedaços dentro dele. A gente costuma dizer que são muitos países dentro de um país só. Quando a gente fala de Espanha, nós estamos falando em 17 regiões autônomas. Cada uma é muito peculiar. Quando a gente fala da Catalunha, por exemplo, de Barcelona, que a gente está vendo agora nos nossos stories, ela é bastante diferente da região de Madrid. E a hora que a gente desce, então, para a região de Andaluzia, é ainda mais diferente. Então, todos esses detalhes, todas essas coisas, a gente vai estar conversando com a Paula agora. Vamos chamar ela para ela entrar com a gente. Vamos ver. Enviar para entrar. E aí a gente já começa, então, a conversar um pouquinho sobre como é estar na Espanha, o que tem de bom pra gente fazer na Espanha. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Olha, nós vamos aproveitar que você entrou. Antes do pessoal de apresentar a Paula, eu vou fazer uma oração para a gente poder iniciar, então, a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos Nossa Senhora que a senhora esteja conosco, a senhora que foi até Zaragoza visitar Santiago para animá-lo na missão, que esteja conosco durante essa live, para nos animar e dar ânimo para as pessoas também conhecerem um pouco mais desse cantinho do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Começar. Paula, seja muito bem-vinda. Para quem não conhece a Paula, então, como eu estava falando, ela vem nos acompanhando já há algum tempo nos nossos grupos. Está com a gente, acho que já faz uns 2 anos, né, Paula, que a gente fez o nosso primeiro grupo. E nos demos muito bem. Ela nos acompanhou, então, em outros grupos também da Sacratum e sempre pela Espanha. Meus irmãos falam que minha cabeça está cortando, mas eu não consigo pôr mais para longe isso daqui. Deixa eu ver se assim vai. Tenho até medo de empurrar mais distante para ver se dá certo, ver se assim fica. Paula, queria então pedir para você se apresentar um pouquinho, eu falar sobre você, o que você faz, qual é a sua formação, conta pra gente. Tá. Olá, boa noite para nós, boa noite, Melissa, boa noite a todos os nossos peregrinos que estão aderindo a esta live. Sim, meu nome é Paula, sou Paula Rosa, sou guia intérprete já desde 1993, portanto já há uns anos largos que faço este acompanhamento de grupos e mais recentemente, há cerca mais ou menos de uns, talvez 10 anos, mais especificamente grupos de peregrinos. Sempre fiz peregrinos, mas agora mais ainda. Exatamente há 2 anos que tenho acompanhado a Sacratur, nos conhecemos e foi muito bom mesmo ter conhecido a Sacratur. A Melissa em particular, que é uma pessoa excepcional. Eu sou formada em turismo, sou guia intérprete, tenho outras formações, correio de turismo para acompanhar para o estrangeiro, tenho formação para trabalhar em agência de viagens, mas o que eu gosto mesmo é o contacto com as pessoas e em particular gosto muito do contacto com os peregrinos. Foi algo que cresceu em mim, foi crescendo em mim, não foi tão natural, até porque a minha história não é tão linear como a história da maior parte das pessoas que se diz católica ou crente, cristã. A minha foi um bocadinho diferente, mas foi algo que eu acho que
Com certeza foi desígnio divino, com certeza foi muita mão de Nossa Senhora. E por isso eu estou aqui, por isso eu estou participando nesta live e acompanhando os grupos, tantos grupos ao longo destes anos todos de trabalho. E quando a gente fala de acompanhar peregrinos, é claro que a gente gosta muito de visitar Portugal com Fátima, né? Toda aquela coisa mariana, mas a Espanha também tem muito sobre Nossa Senhora, também tem muito dos santos, também traz muito dessa religiosidade, né? Na Espanha a gente consegue encontrar isso. Qual que é o lugar em Espanha que você vê que os brasileiros mais gostam de estar, mais gostam de visitar? Olha, Melissa, eu acho que o fascínio, não só dos brasileiros, mas o fascínio em geral é muito por Barcelona. As pessoas ficam muito encantadas com Barcelona, a cidade de Barcelona, uma cidade muito bonita. É uma cidade que tem a facilidade de ter também um monumento fabuloso, a Sagrada Família, não é? A Basílica da Sagrada Família, que construída pelo Gaudí e que nos mostram muito dessa religiosidade do próprio arquiteto, da sua devoção a Nossa Senhora, a São José, em particular a São José, mas à Sagrada Família. Então transforma um tour que podia ser um tour simplesmente um tour turístico em Barcelona e transforma-se também num tour de peregrinação. A Sagrada Família é um exemplo fabuloso do que é a arquitetura, podemos dizer a arquitetura contemporânea. Mas, estando em Barcelona, nós temos também a facilidade nos arredores de Barcelona conseguirmos visitar, por exemplo, o Santuário de Nossa Senhora de Montserrat, La Moreneta, a Virgem de Montserrat, que apareceu, a Nossa Senhora que apareceu a Santo Inácio de Loyola, e ali em Montserrat, a Santo Inácio de Loyola, um dos grandes vultos, um dos grandes santos espanhóis, um dos grandes santos do mundo inteiro, fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas, portanto, que permite que ali naquele lugar ele se converta completamente e que seja este vulto maior da nossa história católica, podemos dizer. E temos também a facilidade de chegar bem perto, de Barcelona a Saragossa, também não é muito longe, e ali a Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Espanha, padroeira da família real espanhola, padroeira dos países de língua oficial espanhola, castelhana, e não só, apóstolo Santiago o Maior, apóstolo de Jesus, não é? Um dos eleitos, e que teve uma visão, uma aparição de Nossa Senhora exatamente ali em Saragossa. Eu acho essa história de pensar ainda, por exemplo, São Tiago, pensar que Nossa Senhora em vida resolveu aparecer para São Tiago, não é? Que os anjos trouxeram o pilar, que o pilar ainda está ali. Ainda está ali. E quando Nossa Senhora não é que ela apareceu, ela estava, bilocação, né? Bilocação. Então, isso é uma coisa muito particular. Quando a gente fala das outras aparições de Nossa Senhora, sim, são sempre mais tardias, né? E essa é a única história que a gente tem de bilocação de Nossa Senhora, que torna ali o santuário ainda mais especial, né? Exato. E segundo o que reza a história, a primeira aparição de Nossa Senhora. Temos que pensar que a aparição de Nossa Senhora ali em Saragossa dá-se por volta do ano, não temos a data precisa, não é? Mas estimamos que se tenha dado por volta do ano 40 depois de Cristo. Ora, o ano 40 depois de Cristo, se pensarmos que Jesus, depois do nascimento de Jesus morre com 33 anos. E 7 anos depois, dá-se uma bilocação, Nossa Senhora viva, na sua casa, aparece ao mesmo tempo no dia 2 de janeiro para Santiago, ali em Saragossa. Então e deixa esse pilar como símbolo maior dessa aparição e para que os homens acreditem, para que ali seja construído um monumento, neste caso, desculpa, não um monumento em si só, mas um santuário, mas sem sombra de dúvida um símbolo grande de fé e de confiança em Nossa Senhora, que segue os passos do seu filho, sem sombra de dúvida.
Eu acho engraçado porque aqui a gente não tem muito conhecimento da história de Nossa Senhora do Pilar, aqui no Brasil, porque não estamos tão próximos, não somos um país de língua espanhola, né? Claro. Então, a gente não tem muito conhecimento. Então, as pessoas conhecem mais a história quando vão visitar Zaragoza. Sim, Mas é encantador, não tem como não se encantar com essa história. E eu acho até a história das bombas que tem lá sim. dentro da igreja, então, que as bombas foram soltas na Guerra Civil e não explodiu a Não, igreja, então lá dentro de bombas. Eu acho isso, não tem como a pessoa não se encantar, né, com essa história, é né? verdade, é verdade. Agora, a gente falando dos lugares que a gente visita, a gente vai falar um pouco mais deles depois, mas eu quero aproveitar. A gente falou que o brasileiro gosta muito de visitar Barcelona, até porque é uma cidade alegre, é uma cidade litorânea, combina com o nosso estilo, com, Claro. né, o nosso gosto. E o que você vê de tipo de comida que brasileiro mais gosta de comer na Espanha? O que você acha assim, que vai ter brasileiro para agradar, tem que ter? Qual que é o melhor, assim, para ter? Claro que é a paella. Claro que tem que ser ser, a né? paella, tem que ser a paella. A paella, mesmo que se esteja noutro sítio qualquer, onde não, a paella não faz sentido absolutamente nenhum, porque a paella originalmente é de Valência, mas já se tornou o prato nacional, quer dizer, está como o bacalhau para Portugal. Não, vir a Portugal não comer bacalhau é comer a Roma, é um pecado mortal, é mais que um pecado, é comer a Roma e não ver o Papa, dizemos nós. Então, e a Espanha não comer paella, impensável, não pode ser. A paella, sim, é o prato principal, é o prato de eleição, é o prato que se procura em todos os restaurantes e mais alguns, uns melhores, outros piores, mas é isso. Mas depois lá vamos descobrir coisas maravilhosas. Temos o belíssimo presunto pata negra, que é o semelhante ao presunto de Parma. O presunto de Parma, a sua origem é italiana, e que no Brasil vocês conhecem, e o presunto de pata negra é o grande também, o grande produto espanhol exportado para todo o mundo, ok? Tem, sei lá, por exemplo, a paella com os frutos de mar, com o marisco, com os mexilhões grandes, enormes, produzidos, por exemplo, na Galiza, que são muito conhecidos também, que são exportados para todo o mundo. De facto, é um local, assim, a paella, vamos encontrá-la em quase todo o lugar. Né? Por exemplo, a paella ela não precisa ser necessariamente frutos do mar, mas se eu servir Não. uma paella que não é de frutos do mar, para o brasileiro isso é um pecado. Né? Sim, claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Sim, a paella pode ser de peixe ou de carne, né? Ou uma mistura dos dois. Quando eu falo peixe ou de carne, você pode fazer paella com o que tiver em casa, ou de vegetais, só de vegetais. Mas, de facto, a paella que mais nos encanta e que o brasileiro mais gosta, que os nossos peregrinos mais gostam, é a paella com frutos do mar, não é? Com o marisco, com o belo do marisco, não é? E faz todo o sentido, então, porque a Espanha tem costa toda a volta, praticamente, não é? Então faz todo o sentido ser com marisco. Uma coisa que eu gosto muito, e quando eu fui agora em outubro, eu fui com um grupo para Madrid e eu quis para eles que eles tivessem umas croquetas antes do almoço, porque eu acho aquilo uma coisa sensacional. Eu acho a ideia das tapas uma coisa muito prática e muito saborosa, né? Assim, sim. As tapas são como se fossem os nossos petiscos que a gente tem aqui no Brasil. É isso. Mais ou menos a mesma ideia. É uma coisa informal. Você tem que ver uma coisa, Melissa, os nossos peregrinos sabem isso, quem já visitou. A tapa é quase, desculpa a expressão, é quase um tapa-buraco. O que é que eu quero dizer com isto? Você sai do escritório e em Espanha come sempre um pouco mais tarde do que em Portugal. Se em Portugal nós comemos por volta das 8 horas, mais ou menos da noite, o jantar, por exemplo, vamos supor, na Espanha depende muito. Se for no norte da Espanha, 8h30 está bom para eles jantarem. Se for no sul, 10 horas da noite está bom para eles jantarem. Ora, se eles saírem do escritório às 7, né? Entre as 7 e as 10, o que é que eles vão fazer? Bom, um madrileno, um sevilhano vai para um barzinho, né? E aí no barzinho ele vai beber uma birra, uma cerveja,
vai comer uma ou duas tapas, não é? Para o buraquinho do estômago ficar ali aconchegado e aguentar até chegar no jantar e comer a boa da paella, certo? Então, esses petiscos, eles têm uma invenção, eles fazem petisco de tudo o que você possa imaginar. Né? Então você quer um petisco com a conquilha, né? ou com o camarão, ou com o mexilhão, ou até só com um pouco de queijo, um pouco de presunto, ramon, com o que você imaginar, com a croqueta frita por cima de um pedacinho de pão e você come e sabe maravilhosamente bem, no meio da rua. Um prato de ramon, não é? Um prato de ramon cortado pequenininho, assim, aquilo já é... Ótimo. Dedos gordos, todo pura gordura, mas é uma delícia. Ótimo, ótimo, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que eles, a nível dessas tapas, eles fazem isso muito bem. Eles fazem isso muito, muito, muito bem. E são muito bons. As tapas iniciais, hoje em dia também é por toda a Espanha encontra-se, mas as tapas é mais ali, tem a tradição mais ali do País Basco, aquela parte ali nordeste, já quase fronteira com a França, aí eles fazem tapas maravilhosas no País Basco, com um vinho, normalmente vinho branco, um pouco ligeiro e um pouco até quase frisante, né? quase um pouco de champanhe ou de espumante, e eles bebem aquilo tranquilamente, é maravilhoso, é ótimo. Eu acho sensacional. Eu fui passar o ano novo com a Larissa e a Denise, uma amiga nossa, na Espanha. Sim. E chegou uma hora que a gente falou que a gente ia voltar pura gordura, de tanto que a gente comia. Era só fritura, era só presunto, toda comida, mal engordurada, mas aquilo foi uma delícia. Mas eu até tinha uma previsão de, ao longo do ano, emagrecer o que engordei, mas veio a pandemia, a ideia da dieta ficou para trás. Ficou para trás, desapareceu. Mas olha, aquilo foi uma delícia, valeu cada quilo que a gente engordou. E vale mesmo, Bom. É muito bom, é muito bom. É muito bom mesmo. A gente está falando agora do País Basco, sobre essas diferenças, até de alimentação, etc. Sim. A Espanha, de uma forma geral, ela tem muitas peculiaridades, né? Cada uma dessas regiões autônomas que a gente comentou, então, Catalunha, o País Basco, ali embaixo Andaluzia, Galícia, são várias regiões diferentes com características muito peculiares, tanto cultural quanto arquitetura, história e até o estilo de vida delas, né? Sim. Você acha que os peregrinos, na hora que eles estão andando no país, eles conseguem observar essas peculiaridades que a gente tem no país? Sim, com certeza. Repare que nós quando fazemos, por exemplo, um tour, uma peregrinação de Sacra Tour, nós muitas vezes estamos na estrada durante 10, 12, 13 dias, dependendo podemos estar mais, podemos estar menos, não é? Mas estamos com muitos dias. A Espanha é um país muito grande, a Espanha enfim, para a Europa é um país muito grande, é um país com mais de 500 mil km² e com aproximadamente 50 milhões de habitantes, mais ou menos. Elas são, de facto, 17 regiões autónomas, com mais duas regiões, duas cidades no norte da África, em Marrocos, que são administradas pelo governo espanhol. Devido ao facto de a Espanha ter sido unificada nós conseguimos ter muita da cultura que nessa altura, estamos a falar, a unificação total deu-se com os reis católicos, estamos a falar de 1500. Então, nessa altura, quando da unificação, já havia muita identidade cultural diferente em toda a Espanha. E a Espanha, durante muito tempo, não foi unificada sob uma só coroa, eram muitos podemos dizer, os reinos que tinham a sua própria cultura. Por exemplo, como você sabe muito bem, a cultura muçulmana, não é? A cultura moura, existe muito no sul da Espanha, sobretudo na Andaluzia. O que quer dizer que aí a diferença é abismal, é muito grande entre o norte da Espanha, que foi a primeira das regiões a ser cristianizada, ou seja, a reconquista cristã
século IX, século X, começa lá em cima no norte e gradualmente vem descendo até ao sul da Espanha, o que quer dizer que os mouros se concentraram por muito mais tempo no sul. Então aí a arquitetura, a cultura, a tradição moura continua a existir nos dias de hoje, ok? O que é que acontece ao peregrino da Sacra Tour? Se um peregrino da Sacra Tour está connosco durante 10 dias a passar por 5 ou 6 regiões autónomas, cada uma delas diferente uma da outra, notoriamente e com a ajuda da preparação que vocês de Sacra Tour fazem e com a ajuda do guia que vai a acompanhar, notoriamente e por si próprio, visualmente, consegue perceber a diferença entre uma e outra região autónoma. É muito fácil na Espanha. Eu acho a diferença até, por exemplo, quando a gente fala de a cultura, o estilo deles é outro. Conforme a gente vai subindo para o norte, que vai ficando um pouco mais frio, o estilo das pessoas também muda, né? Ali no sul, na região da Andaluzia, eles são muito mais calorosos, eles têm um ritmo mais lento das coisas. A gente estava um pouco falando da siesta deles, tem tudo aqui no norte. Você já não vê isso tanto. Barcelona, você termina o almoço, você vai, qualquer loja está aberta. Agora, ali na região de Andaluzia, Sevilha, imagina, você termina de almoçar em Sevilha, você não acha uma lojinha aberta. Não, nada aberto. É que não está nada aberto. Não estão lojas abertas, não estão organismos públicos abertos, está praticamente tudo encerrado e não dá para você pensar, sim, eu depois vou fazer um ritmo de vida, né? Até horário. Eu estava falando agora, eles jantam às 10, eles vão entrar às 10 da manhã, vão sair às 2 da tarde, fazer siesta até às 5, para sair às 7. É outro ritmo, né? Exatamente, é mesmo isso. Mas é bom nós também percebermos que num país, e volto a frisar, em termos europeus, é muito grande, não é? Ter todas essas diversidades e o peregrino ser, enfim, às vezes confrontado com coisas que gostaria que estivesse. Porque eu quero comprar agora um souvenir e não consigo. Pois não. Então aí temos que estar cientes que temos que ter o tempo para tudo e entender. E nós sabemos que às vezes falha uma coisita ou outra, mas tudo bem, tudo se faz. Eu acho que quando se percebe, ano passado a gente fez nessa época, né? De Barcelona até Santiago, depois até Madrid. E eu acho que as pessoas sentiram essa peculiaridade de cada lugar, porque a diferença fica bem marcante. Até ali na região da Galícia, mesmo quem não conseguia, quem não fala espanhol, que é basicamente todo mundo, a gente ainda conseguia se fazer entender, porque você fala em português e eles entendem, né? Sim, então... é verdade, porque a curiosidade também tem a ver que você sabe que no país, desculpa, na Galiza, até mais ou menos o início de 1400, a língua portuguesa e a língua galega, ou o galego, falado na Galiza, era uma única língua. Ou seja, nós estamos a falar de um galaico-português que depois vai evoluir em direções diferentes, mas que tem palavras que são iguais. Ou seja, você está em Portugal, atravessa a fronteira para a Galiza, e o norte de Portugal e o norte da Espanha, nomeadamente a Galiza, são culturalmente, paisagisticamente idênticos. O mais engraçado é que há uns anos largos, eu lembro-me que houve até um movimento, você sabe que há muitos movimentos, havia muitos movimentos independentistas na Espanha, né? Houve, agora está tudo muito mais tranquilo, né? Mas houve um movimento na Galiza, nomeadamente, que queria separar-se da Espanha e juntar-se a Portugal. Tanto é a identificação com a cultura e com a língua portuguesa. Então daí nós na Galiza não temos tantos problemas com a língua e noutros locais já é um bocadinho mais difícil eles entenderem o que nós dizemos, porque nós falamos português e entendemos todo o mundo, né? Ajudamos todo o mundo e entendemos todo o mundo. Eles é que não nos entendem por esta ou por aquela razão. Eles têm um pouquinho de preguiça, né? A gente estava até comentando, a gente sente isso quando vai para a Argentina, por exemplo, que eles não se esforçam em nada em entender a gente.
Nada. Eu vejo na Espanha a mesma coisa, porque lá eles não se esforçam em nada em nos entender. Mas você A gente entende um pouquinho, mas eles não estão nem aí de tentar entender a gente. Eu acho que não é. Eu acho que é assim, que é um pouco de esforço. Eu acho que com um pouco de esforço todos nós nos entendemos perfeitamente bem. Mas eu acho que também há ali uma dificuldade Linguística, né? linguística de eles nos entenderem. Mesmo entre eles, se você pegar num senhor com 70 anos, 80 anos que fale galego e que não queira usar o castelhano, ou um catalão que não queira usar o castelhano e vá com ele para Madrid ou vá com ele para Andaluzia, Sevilha, Córdoba, Granada, mesmo entre eles há ali uma dificuldadezinha e não é um pouquinho. Isso. Eu acho que eu já vi que um linguista falando que nós que falamos português temos mais facilidade em compreender os que falam Sim. O espanhol do que o inverso. Mas enfim, estamos falando da Galícia, quero aproveitar e falar, ali está Compostela, Santiago de Compostela. Sem dúvida. E eu sei que você já foi peregrina de Santiago, já fez o caminho. Conta pra gente como é a experiência de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Olha, as minhas diferentes experiências foram sempre diferentes. Eu fiz o caminho português e fiz uma parte, não toda, obviamente, os últimos 100 km do caminho francês. E a experiência foi diferente. A experiência é diferente porque sensorialmente, paisagisticamente, a tua experiência, os teus olhos, os teus ouvidos veem coisas e ouvem coisas diferentes e encontram pessoas diferentes. É mais fácil encontrar muito mais gente no caminho francês do que no caminho português. É mais fácil, enfim, você talvez criar mais amizade ou mais conhecimento com alguém do caminho francês do que o caminho português. Qual é o mais fácil em termos de dificuldade física? São todos difíceis e são todos fáceis. Depende se você está indo na academia, se está preparando para fazer média de 20 km por dia, ok? Eu comecei essa semana, eu estou fazendo uns 3 km por dia. Eu acho que estou quase no ritmo. Eu acho 3, 5, 10 e daí para a frente. Depois daí para a frente, como nós dizemos, é com uma perna às costas. Mas repare, mesmo quem não tem esse treinamento, você consegue fazer sem problema, tá? Há algumas partes que vão custar um pouco, tá? Mas não é difícil, não é difícil. Você não pode ir com os dias completamente contados. Imagina que você não consegue fazer 20 km por dia, mas consegue fazer 15. Então se calhar já não consegue fazer 100 km em 5 ou 6 dias, mas já consegue fazer em 7 ou 8 ou 10. Entende? Então aí as coisas têm que ser um pouquinho flexíveis. Agora, a minha experiência pessoal, cada um tem a sua. A minha eu acho que para mim foi muito profunda. O caminho, há quem faça por moda, há quem faça porque vai acompanhar alguém que é devoto, há quem faça só e apenas porque precisa de o fazer. Porque é um chamamento, o caminho é um chamamento. Você só vai fazer o caminho quando você estiver pronta para fazer o caminho. E o seu relógio biológico, entre aspas, de fazer o caminho, só vai chamar você quando Deus Nosso Senhor quiser. Quando Ele te chamar para você fazer isso. Para mim foi exatamente isso. Até lá eu nunca tinha sentido nada de especial. Depois, sim. Depois, o caminho... Quando você acaba o caminho, a vontade é recomeçar o caminho. Aí você vai fazer outro caminho. Porque nós falamos de o caminho, el camino. Mas não, são muitos caminhos. É o caminho português, é o caminho francês, é o caminho original ou mais antigo. É o caminho inglês, é o caminho do norte, é o caminho da prata. Todos eles são um caminho. E todos eles são enormes. E as bolhas nos pés? Pois a bolha no pé, a gente leva uma agulhinha, a gente desinfeta a agulha, fura a bolha no pé, deixa lá ficar uma linha da agulha de cozer em forma de cruz de preferência
e põe um penso por cima, um esparadrapo por cima e segue o caminho. E vai seguir o caminho. E é assim que se faz. Sabe que a gente tem um amigo aqui que fez, um amigo padre nosso que fez, não sei quanto tempo faz, mas ele, quando fez acho que 25 anos de ordenação, ele foi e ele se preparou. Ele se preparava aqui com uma mochila nas costas. É isso? E já com o sapato que ele ia usar para tentar deixar o sapato mais moldado ao pé, não é? Você não vai com tênis novo fazer o caminho. Nunca. O sapato, o tênis ou a bota, aquela mais velha, mas que dá mais conforto para você andar, é essa que você vai levar, ok? As meias sem costura, se tiverem costura, com a costura ao contrário. A mochila com o mínimo possível, porque ao final de 20 km você ainda consegue, ao final de 40 km a mochila pesa, ao final de 60 pesa ainda mais. Não é? E tudo o que você conseguir deitar fora, melhor. Levar o mínimo essencial é levar roupa que seque facilmente, rapidamente e que seja facilmente lavável. Nos locais onde nós ficamos tem sempre lavandaria ou até, porque não, nós próprios fazíamos isso e vimos tantas vezes fazer isso. Ao longo do caminho tem locais onde você pode mesmo lavar a roupa. Você leva o seu sabão, você leva a sua roupa, você lava no tanque, você pendura uma corda na mochila com 2 molinhas e vai a secar pelo caminho. E quando as pessoas precisam de se lavar mesmo durante o caminho? Quantas pessoas nós vimos meias nuas, meias só nuas, da parte de baixo estavam vestidas, mas da parte de cima se eram homens então... Era ali o banho, E quando faz calor mesmo andar a pé é mais complicado, né? Porque você tem que ter o calor, tem que ver o caminho, tem que ter a dificuldade de subir e da descida, os sapatos, tudo isso, né? Mas é assim, você começa o caminho só. Eu consegui andar com uma mochila pequena, mentira, eu já fiz uma vez 15 dias da Europa só com uma mochila. Eu confesso que até hoje me pergunto como que eu fiz só com uma mochila, tanto lugar diferente. Ninguém eu acho sabe. que eu dou conta. Você acha? Eu acho que eu dou conta, eu tenho muita vontade, ainda mais tempo de pandemia, ainda falei em casa ontem ou hoje, falei, eu quero muito poder fazer, porque é um tempo que a gente está mais parado, não é? Sim. Hoje as nossas atividades estão paradas. Sim. Então é um propício para a gente poder aproveitar e fazer este caminho. Agora está tudo fechado, não tem como. Mas Deus há de permitir que se abra eu possa fazer então este caminho. A Josi está perguntando o que mais te impactou durante a caminhada. Eu quero aproveitar essa pergunta dela e colocar. O que é para você mais impactante? É o caminhar ou é a chegada? Como é essa chegada em Santiago? Olha, a chegada em Santiago é uma explosão de sentimentos. Não dá para você explicar numa só palavra o que é a chegada a Santiago. Deixa só eu fazer aqui um apêndice. É como fazer o caminho a pé e chegar ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Ok? A explosão de sentimentos é tal que é chorar, é agradecer porque acabou o caminho físico, é agradecer porque conseguimos, fez-se luz na nossa cabeça, o que estava confuso já não está tão confuso, porque acabamos de chegar e queremos voltar a partir, porque queremos dar testemunho da nossa emoção e daquilo que nós passamos. Então a chegada a Santiago é similar. Você, quando chega à Praça do Obradoiro, vê aquela catedral, aquela escada, aquela escadaria, aquela beleza, é extraordinário. O cansaço físico que estava baixando em você, que bateu em você, desaparece naquele momento. Vai bater depois vai bater outra vez forte. Mas naquele momento desapareceu. Não há mais cansaço físico, não há mais bolhas nos pés, não há mais a mochila a pesar. Mas para mim é mais impactante o caminho. Nós falámos e eu disse aquilo que eu achei e aquilo que eu acho você tem um livro que você adora, você tem aquele livro maravilhoso, com a capa maravilhosa, com a capa dura, que você ama, você tem aquele livro que é o livro da sua vida, está ali, né? A capa é linda, toda colorida, um misto de emoções, mas o caminho são as palavras que você tem dentro do livro.
é aquilo que te faz pensar, é aquilo que te faz sentir, é aquilo que te faz amar, é aquilo que te faz não desistir. É o contacto contigo próprio, te conheceres a ti própria, né? Com a ajuda de Deus. É o caminho que são as palavras do livro da tua vida. A chegada é a capa. Você entende? É como um preparar de um evento, né? Você passa todo aquele tempo preparando a festa. A chegada é gostosa, a festa é muito gostosa, é uma explosão, mas depois você fica com aquela lembrança dos detalhes da preparação, o gosto de cada. Você curte muito mais a festa no caminho, no preparar ela, do Sim, que na chegada, do que a sim, festa em si, porque sim. ali é um momento, né? É o É, momento da chegada. O caminho é todo o tempo para aquilo, né? é A gente isso. estava conversando mais um pouco sobre essa questão do caminho. Queria pedir para você se tem no caminho ou em algum outro lugar, se teve alguma experiência com o peregrino que você passou, que você cruzou, que tenha sido mais engraçada ou um pouco mais embaraçosa, enfim. Olha, é assim, nós temos sempre experiências várias. O que experiências assim caricatas ou engraçadas, tirando o facto de termos visto as pessoas que se lavam no meio do caminho, vermos um ou outro que ao passar por cima de umas pedras, houve um grupo que isso aconteceu, ia na nossa frente e que, enfim, coitado, houve um moço que escorregou numa das pedras, caiu dentro da água, parecia um pinto, todo molhado, todo encharcado, da cabeça aos pés. E pronto, e com o seu espírito disse logo, pronto, já amanhã, logo à noite já não preciso tomar banho quando chegar no albergue, porque já tomei banho aqui, já tomei de manhã, portanto já estou mais que banhado. Mas o que eu distingo muito no caminho é que você faz amizade, você conhece as pessoas. Ouça, você pode pensar que, não, porque você vai ver a pessoa, mas é que temos de ter cuidado com aquele que pode ser perigoso, temos de ter cuidado com o outro. Sim, você vai ter que ter os seus cuidados. Os cuidados que você tem, naturalmente, se for a um shopping, se for sair, você vai ter que ter cuidado. Mas a amizade, os links, os laços de amizade que se criam, de bondade, eu acho que de bondade. Acho que foi das poucas vezes em que eu vi pessoas sem segundas intenções. Não quero dizer todas, quero dizer algumas. E o que eu tiro dali é a beleza natural, a beleza das pessoas, a interação, a ajuda. Você começa o caminho sozinho, se for sozinho, se não tiver alguém para servir de apoio, de amparo, você vai acabar o caminho sozinho. Nunca você vai andar sozinha durante o caminho. Jamais. E não estou só falando da ajuda de Deus, não estou só falando do amparo de Nosso Senhor. Estou falando do amparo de pessoas que estão a fazer o mesmo que nós, à procura do mesmo que nós. Não é? Talvez por caminhos diferentes. É um momento que eu acho que cada um. Você tem que se desprender das coisas, porque você não pode carregar. Então já começa o seu desprendimento na partida, não é? Você precisa se desprender. Eu acho que as pessoas vão com esse espírito desprendido, né? Então, sem outras intenções, sem outros interesses, é um foco é um foco naquilo, na experiência, é pensar na sua vida. Então não tem essa malícia que a gente encontra para a cidade, né? Assim, sim, é verdade, é verdade. Mas isso espanta, é algo surpreendente, porque mesmo quando você já tem alguma experiência de andar na estrada, você já tem experiência dos peregrinos, você já tem a bondade, a verdade que encontramos naquelas pessoas, você pensa que não é possível encontrar no seu dia a dia, nas outras experiências. Então, isso eu destaco, mais até que uma coisa mais caricata possa ter acontecido. Há coisas que eu me lembro, há outras que já esqueci, mas, entende? Essa parte foi a que me admirou, que eu fiquei assim, extasiada. Como é possível que aquela pessoa não quer nada de mim e me ajudou nisto ou naquilo? Isso é muito raro hoje em dia. Nós encontramos. E a gente de Santiago, eu acho que essa espiritualidade inspira as pessoas. Por mais que nem todo mundo esteja indo
né? Que você falou, nem todos são cristãos, o caminho. Não. Hoje é muito mais a ideia de você fazer um caminho, né? Do caminhar, do que o chegar até o lugar da tumba do santo, que era a ideia original. Então, eu acho que mudou essa ideia da chegada para a ideia do caminhar, é um pouco diferente. Mas eu acho que essa espiritualidade acaba inspirando. E a Espanha, eu vejo muito como Itália, que é cheia de santos, de santuários espalhados. A Espanha também é uma terra muito fértil de santos, né? A gente está falando de Santiago ali na região da Galícia, mas a gente tem Santo Inácio de Loyola ali na região da Catalunha, Certo. a gente tem Santo Teresa ali em Ávila, São João em Segóvia. Então, Sim. é uma terra com muitos santos, né? É uma terra com muitos santos. É uma terra com muitos santos. É uma terra também com muitos santuários. A Espanha é conhecida pela própria devoção dos seus habitantes, dos espanhóis. Uma coisa que achei engraçada, uma vez eu estava com um grupo, não eram peregrinos, e eu saí do hotel muito cedo. Eu não lembro qual era a cidade, mas sei que saí muito cedo do hotel. Nós tínhamos para aí 700 quilómetros para fazer. Nesse dia saímos realmente muito cedo. Muito antes das pessoas começarem a trabalhar. E curiosamente o nosso hotel era do lado de uma igreja. E eu, enquanto estava esperando pelo ônibus, esperando pelas pessoas que chegassem, eu fui vendo pessoas, senhoras e homens, muito bem arranjados, muito bem vestidos, maquilhadas, salto alto, iam trabalhar. Mas antes de irem trabalhar, elas iam entrar na igreja, faziam uma oração e iam sair, né? E eu achei isso muito surpreendente. Foi assim uma das primeiras experiências que eu tive em que eu vi a religiosidade de um povo espelhada no dia a dia. Ou seja, as igrejas estão abertas. Você vai lá, você vai pedir ajuda, ou vai só agradecer, ou vai só fazer a visita. Vai visitar Nosso Senhor lá no sacrário. E depois você vai fazer o teu dia. E a Espanha, Santa Teresa d'Ávila é grande mística, grande doutora da Igreja. São João da Cruz, outro enorme santo. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Tantos santos que nós encontramos na Espanha, nascidos lá e que desenvolve, sabe o que é? Nós pensamos nos carmelitas descalços, nas carmelitas descalças, aquelas irmãs que rezam por nós dia e noite pela salvação das nossas almas. Temos também as Clarissas, mas carmelitas descalças. E foi a Santa Teresa e com a ajuda de São João da Cruz que vão reformar a Ordem dos Carmelitas e que vão dar origem a esta ordem religiosa, ainda hoje tão importante. Não esquecendo que quem foram carmelitas descalças? A Lúcia, a irmã Lúcia, das aparições de Fátima, por exemplo. Não é? Então, um exemplo só, para nós podermos perceber a importância desta ordem religiosa. E Santa Teresa, São João, os jesuítas, que são fundamentais a nível de teologia, né? São, sim, grandes vultos da história e também, obviamente, da nossa religião, da nossa religião católica. Da religião da cultura, né? Porque acho que quando a gente fala dos jesuítas, também fala muito em cultura. Nesses santos todos que a gente comentou, qual você acha que a pessoa vai a primeira vez para a Espanha? Quem está aqui pensa, quero ir para a Espanha. Onde ela tem que ir? O que ela não pode deixar? Qual ponto que não esse tem que ir? Qual que você diria? Oi. Olha, eu acho que na maioria dos casos eu continuo a achar que o que é mais conhecido, talvez, para além da Nossa Senhora da Virgem, eu acho que talvez seja o São Tiago, né? Eu acho que por ser um santuário tão antigo e por ser uma rota de peregrinação tão antiga, eu acho que talvez o mais conhecido. Mas eu digo que eu acho que você não pode perder Santiago, não pode perder Ávila com Santa Teresa, não pode perder Segóvia com São João da Cruz, não pode perder Loyola com Santo Inácio de Loyola, não pode perder Monserrate com a Nossa Senhora de Monserrate e com o Santo Inácio de Loyola. Não, você não pode perder nada disso, não é? Então você vai fazer uma peregrinação. É um país muito completo e muito encantador, né?
É, Eu muito, acho que quando a gente fala muito. em Espanha fascinante, ela realmente é um país fascinante, né? Assim, Sim, tem uma mística por trás dela que é única, é né? única, sim, sim, Tem sim. tantas Sim. Espanhas num país só que você consegue encontrar, são tantas culturas e coisas diferentes que isso acaba encantando. A gente está falando em diferentes, mas há coisas que são muito parecidas. O que tem? Tem alguma palavra que de repente colocou algum peregrino numa situação complicada, em alguma situação embaraçada? Essa palavra embaraçada é uma palavra boa, é uma boa deixa, Melissa, porque você sabe que embaraçada para nós em português é ficar sem jeito, não saber como agir em determinada situação, né? Você sabe que conhece aquela pessoa, mas não sabe de onde e fica embaraçada porque não quer dar a entender que não conhece aquela pessoa, verdade? Mas depois você chega na Exatamente. Espanha e você diz, que eu estou embaraçada. E a sua amiga vai dizer, então muitos parabéns, você está grávida. Que maravilha. Está grávida, porque embaraçada, claro, é estar grávida em castelhano. Há outras, o que nós chamamos os falsos amigos, né? Que parece uma coisa e depois é outra. Há várias palavras que nos enganam dentro destes idiomas, mas a embaraçada é de facto a palavra, eu acho que é a palavra melhor para descrever Mas o, que é a diferença? o embaraço de alguns peregrinos ou de alguns turistas quando estão na Espanha. Mas quando a gente vai para fora, sempre há alguma coisa assim. A gente já estava falando antes sobre Portugal, que tem a bicha, que lá aí para vocês, a bicha é fila e É a fila. gente para gente é outra coisa, não é? Sim, Então isso sim, tem. Agora falando um pouquinho de Portugal, sim. você sente uma rivalidade assim entre Portugal e Espanha? Isso existe? Ou Claro, isso é história? claro que sim. Portugal, sempre Portugal, mil vezes Portugal. Vamos para a frente, Portugal. Portugal é que é. Você já viu um país tão pequeno como Portugal em relação à Espanha? A Espanha é 5 vezes maior que Portugal. Não é coisa pouca, né? E eles nunca conseguiram conquistar Portugal. Eles nunca conseguiram ficar com o nosso reino, com os nossos territórios ultramarinos, nunca conseguiram implementar a língua deles no nosso país. Você já viu? Eles bem queriam, mas não conseguiram, porque nós somos duros de roer, então rivalidade sempre houve. Na realidade, a rivalidade começa por motivos históricos, né? Numa primeira fase, por divisões territoriais, tá? Que existiu em toda a Europa, em todo o mundo, numa determinada época. Quando a Espanha se unifica e fica este enorme país que nós conhecemos hoje em dia, é óbvio que houve sempre uma tendência para tentar conquistar Portugal. Por motivos territoriais, por motivos económicos, por motivos dos territórios ultramarinos que Espanha tinha e que Portugal também tinha, porque nós ficaríamos com uma costa imensa. Se você imaginar Portugal e Espanha juntos, a Península Ibérica, você veja como se fosse só um país. Se fosse só um país, era o terceiro maior país europeu. Se Portugal e Espanha fossem unificados. Nessa altura era importante, por várias razões, hoje era importantíssimo, porque em termos de território seríamos o país com a maior costa, podíamos ser praticamente autónomos, não precisávamos de absolutamente nada. Então a rivalidade sim existe. Existe ainda hoje em dia porque talvez pessoas menos bem formadas, pessoas que você sabe quando a pessoa fala mal do outro só por falar, ou só porque não gosta, porque está no sangue não gostar, porque É o que a Ju está colocando, é com a gente aqui com o Brasil e e a Argentina. Argentina, Por que a gente não gosta? Não tenho por que não gostar da Argentina. Mas, é, por exemplo, quando foi a final Argentina e Alemanha, eu torci para a Alemanha. É assim, entendeu? malvada, não tem porquê, exatamente. Não, mas isso também acontece connosco, isso acontece, e tem tudo a ver com a parte histórica, com a parte cultural, e até com estas guerras que houve e em que os espanhóis foram um bocadinho traiçoeiros em relação a Portugal, nomeadamente, falamos, por exemplo, da guerra quando foi a invasão, as invasões napoleónicas, né? Foi uma grande invasão em vários países europeus, em que notoriamente Portugal seria um triunfo de guerra caso Portugal fosse invadido
pela França, por Napoleão, atravessando um corredor aberto pela Espanha. A Espanha abriu esse corredor para que Napoleão pudesse conquistar Portugal. Depois a Espanha não teve muita sorte, porque Napoleão não conquistou Portugal. E quando voltou para trás, ocupou parte da Espanha. E, portanto, quem foi dono que não conhece, foi cão que não conhece o dono, certo? Sim. Então, de facto, por motivos vários, nós temos uma rivalidade. Hoje muito mais ténue, né? Mas se você vem aqui, vem espanholar aqui para o meu país e você não tenta falar português, eu também lhe digo que não o entendo tal e qual como ele na Espanha me diz que não me entende quando eu falo português. Então sim, há alguma rivalidade. Sempre Portugal, bandeira portuguesa acima de tudo, língua portuguesa, tudo português. Assim, a gente quando vai para aí, essa questão deles não quererem entender ou não entenderem, a gente nunca vai saber qual é a real, porque nós não fomos alfabetizados nessa língua, então a gente nunca vai saber. Mas não há essa cooperação. A gente sente mesmo, é o que você falou, a gente sente mesmo aqui com a Argentina, não há uma cooperação quando a gente vai lá, eles não têm esse desejo, mas eu acho que no fundo essas rivalidades, elas acabam apimentando a relação e criam uma coisa simpática até, né, no caminho. Assim. Eu acho que isso fica. Exatamente. Eu vejo até, por exemplo, a gente sentiu um pouco... Outro dia eu vi uma série também, eu nem lembro o nome dela, mas sobre ter até uma rivalidade entre o sul da Espanha e o norte da Espanha, então quem é da Andaluzia e quem é ali da região da Catalunha, então que os catalães sentem, eles trabalham e o resto aproveita. É um pouco do que a gente tem aqui também, que o sul, as pessoas falam, o sul trabalha, o nordeste aproveita. Acho que não é bem assim, um precisa do outro para poder cooperar, não é? Claro. Eu acho que essas rivalidades acabam deixando mais graça, né? Sim, temos sempre histórias para contar. Olha, quando a gente conta a história de Espanha e de Portugal e destas rivalidades todas, nós falamos sempre em português, temos um ditado. Você sabe que, historicamente, Portugal e Espanha, os reis, sempre se casaram entre eles para manter as alianças políticas e a paz nos dois países. Mas nós gostávamos tanto dos espanhóis que dizíamos que da Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Quer dizer, da Espanha vem o vento mau e que estraga tudo. E o casamento também não é lá grande coisa, porque as monarcas espanholas, as princesas espanholas, nunca eram boas rainhas portuguesas. Então, o que isso quer dizer que da Espanha nada de bom vem? E há sempre uma história para contar, para entreter os nossos peregrinos quando eles estão assim meios a querer dormir e a gente não quer deixar. Pronto, lá está a pimenta, o sal, a pimenta e assim essas coisas todas. Isso vai trazendo uma coisa diferente, especial no meio do caminho. Claro. Paula, muito obrigada, viu, por todo o seu tempo. Já terminou? Não acredito. Estamos quase chegando em uma hora, senão a gente vai deixar umas perguntas para trás do que a gente falou. É verdade. Porque senão a gente não vai cair daqui a pouco. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. É muito bom sempre estar com você. Eu espero que em breve a gente possa estar fazendo as nossas peregrinações de novo. Queira Deus. Eu confesso que estou com o coração partido de estar tão longe. Mas eu acho que logo as coisas se encaminham. E, enfim, o Senhor sabe do que é o melhor, não é? Claro. Do seu tempo. Melissa, eu é que agradeço você ter me contactado, termos feito este live que passou tão rápido. É um amor, você é um amor de pessoa, é uma pessoa linda, maravilhosa. Eu adoro você sabe. Tenho a esperança que em breve, muito em breve, nos voltemos a abraçar. Sem máscara, ou até com máscara, pode ser com máscara, não há problema, pode ser de máscara, mas a abraçar, aquele abraço. Um beijo para a sua família, para as suas irmãs, para os seus pais, para a sua avó. Olha, amanhã é aniversário do meu pai, ele escreveu aqui lá em cima que ele queria que você lembrasse que já vai fazer um ano que estávamos em Barcelona comemorando o aniversário dele. Pois foi mesmo, faz um ano que estávamos em Barcelona e que foi o aniversário do seu pai. Muito, um abraço enorme para ele, para os nossos lindinhos que eu amo de coração e tenho tantas saudades deles. Às vezes... não tenho muito tempo, porque estas coisas também nos enchem a cabeça, isto da pandemia e tal, mas é um beijo para todos, enorme, do tamanho do mundo, e queira Deus que todos possamos nos voltar a encontrar numa outra situação, numa peregrinação da Sacra Tour, se Deus quiser. Voltaremos. Um beijo. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigada.
Continua acompanhando a gente aqui. A gente tem mais umas semanas ainda de Espanha, mas está sendo muito bom compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos destinos de peregrinação. Continua com a gente, Paula, mais uma vez, muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau, gente.